Bem, agora nós vamos dar início ao debate sobre a apresentação que foi feita a partilha sensível no livro do Jacques Rancière. Então, quem que gostaria de colocar assim uma questão para iniciar? Eu acho que. Helder? Ah, posso falar? Ah, olha, Uma veja questão aí. mais geral, né? Porque o Tá. próprio texto já traz essa questão já no título, que é essa relação de estética e política, né? E eu Tá. estava nessa leitura, né? Na verdade, eu já tinha lido uma vez por cima esse Partilha da Sensível, eu li no meu mestrado, usei uma partezinha desse texto na dissertação, mas agora que a gente revê, que a gente está estudando Rancière, que a gente vê realmente como ainda era um entendimento muito superficial, né? No mestrado, né, na dissertação, e é um texto muito complexo mesmo, né? E que agora as coisas vão aos pouquinhos fazendo mais sentido. Porque como a gente falou no último seminário, e até a Beth falou, né, agora, por exemplo, a gente lê esse livro, mas muito do que está aqui já foi iniciado no outro texto dele. Então, por exemplo, ele já até fala que são umas problematizações que partiram do livro Desentendimento. Então, interessante é então a gente ir lá no Desentendimento, ver como que ele coloca a questão inicialmente. Daí a gente vai ler e ver que ainda tem antes, onde é, na verdade, um livro que germina um assunto. Então, é tudo muito, muito imbricado um no outro. Então, quando a gente pega um livro desse, e que ele já colocou a questão inicialmente, então parece que é uma forma meio rápida de falar as coisas, e eu acho que torna a leitura muito densa, muito difícil mesmo, né? Então, eu acho que um entendimento razoável a gente vai ter depois que a gente fizer um percurso mesmo por todas essas obras que nós vamos trazer, né? E o interessante desse seminário, acho que é justamente isso, porque um seminário vai avançando um pouquinho o outro, né? Por causa dessa costura do conceito. Mas eu estava falando que eu usei na dissertação, e aqui no trecho, no comecinho, né? Eu acho que é no começo, no final desse primeiro tópico que ele vai falar propriamente da partilha do sensível, que é nessa última página, página 26, que para mim me chamou a atenção porque era uma questão cara para mim na dissertação e é uma questão que eu gosto muito de estudar, que é em relação à autonomia. Não é propriamente a gente está falando de partilha do sensível, mas por que eu toco nesse assunto? Porque ele coloca aqui no finalzinho dessa página, ele fala assim, né? As discussões, né, de uma forma muito vulgar, é como se ele estivesse falando assim, que as discussões acerca da autonomia eram discussões inúteis. E eu falei, nossa, por que será que ele está colocando isso, né? Porque para o Rancière, e depois eu parti para um outro texto, já que eu passo o nome para vocês, essa questão de estética, da arte, ver a arte, ela tem que ser sempre vista nessa questão relacional com a política, né? Estética está totalmente vinculada à política. Ele coloca aqui no outro texto, num artigo que ele escreve a propósito de um texto do Deleuze, que é aquele texto do Perceptos e Afetos, Uhum. né? E é um texto que ele titula Será que a arte resiste a alguma coisa? Então ele fala nesse texto que a gente não tem que dizer que ele coloca aqui nesse final, inclusive, né? Que a arte não empresta nada para a política, não está sendo uma ferramenta da política, né? A política não usa da arte para conseguir algo. Por que não é isso? Porque a arte ela é política. Arte e política são identitárias. O problema é por quê? Porque falar que arte é política, o que é política? Qual o sentido de política? Isso que me incomoda um pouco, né? Porque senão vira um clichê, né? É, Arte é política. Ah, mas por quê? O que as une e o que as desune? Isso é, são idênticas, né? é. Então, eu achei legal que ele vai falar em termos da resistência aí, né? Sim, Mas a resistência na arte
é diferente da resistência na política, porque uma resiste na ação e a outra resiste na potência. Estou já ligando com o Agamben, que ele vai pegar exatamente o comum, o que é o comum e o que é a resistência. Então, como que se resiste esteticamente? Não é na ação direta, não é? Não é. Mas é numa intensidade do sensível, que também eu achei legal o que o Rancière fala, que são intensidades diferentes. Então, a intensidade, e que a política também tem o sensível, mas a intensidade não é a mesma da ficção, né? Da arte aí, né? Então, o que eu fico querendo pensar é qual é a singularidade de cada uma e o que as relaciona. E o Rancière, nessa página que a Pri citou, que é a página 26, olha o que ele diz lá em cima. O importante é ser, neste nível, do recorte sensível do comum da comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua disposição, que se coloca a questão da relação estética e política. Então, você tem que ver tudo isso, nível do recorte sensível, o que é o comum. Parece que o comum é o comum, é o ordinário que ele falou, né? Em a ficção à beira do nada, não é? Que o extraordinário, que a arte, o estético está no ordinário, não está na separação, né? E então isso que é o que é o comum, depois o que é o sensível, as intensidades, é tudo igual. Não, ele fala que são intensidades diferentes, né? Então o nível do sensível comum da comunidade, mas o problema que ele fala que a partilha. Isso que me confundiu, que a partilha do sensível, ela tem um lado comum, mas ela tem um lado que não é comum, que é o que ele fala mesmo, né? Fazer as formas de visão estética, o teatro, que é exclusivo. Olha só, o conceito de partilha nas artes e na política, nos espaços comuns e exclusivos. Então, não é tudo comum. O que é um espaço exclusivo? Será que é esse singular? E comum é o lugar do ordinário? Que o exclusivo é aquilo que diferencia? E tudo isso, né? Então, quer dizer, você precisa pensar em tudo isso, no sensível, que é o comum da comunidade, mas que também é, como ele falou, aquilo que é exclusivo. E aí, a sua visibilidade, as formas que ambas são visíveis, estou entendendo assim, a estética e a política não são visíveis do mesmo jeito, e a sua disposição. Qual é a disposição de uma e de outra? Então, é nisso, você precisa olhar tudo isso para entender a relação entre ambas, né? Não é uma coisa assim simples, né? Então, Como é que vocês eu veem isso estou aí? tentando também entender, mas assim, essa questão do comum e do exclusivo, eu acho que é quando ele traz uma relação entre a representação clássica, que quando a gente estava falando em representação clássica, a gente viu lá em Aristóteles que não estava ali sendo representado todo mundo e nem todos os tipos de acontecimento. Então, era uma representação exclusiva a certos perfis de homens habitados num determinado tempo. Aqui na página 18, ele até fala sobre o regime democrático, quando ele fala que há um embaralhamento desse tipo de identidades, acaba essa hierarquia. Então, é um comum propriamente dito.
Então, por exemplo, aqui, ó, na página 18, no comecinho, ele fala: ora, tais formas revelam-se de saída comprometidas com um certo regime da política, um regime de indeterminação das identidades, de deslegitimação das posições de palavra, de desregulação das partilhas do espaço e do tempo. Porque no começo ele está falando que, por exemplo, o artesão não era considerado um artista, né? Que dependendo do tipo de pessoa que habitava determinado espaço e determinado tempo, esses não eram considerados um cidadão artístico. Então, será que quando ele coloca essa questão do comum e do exclusivo, ele não está trazendo a representação clássica e o depois da revolução estética? Não sei, mas também, sabe o capítulo 5? Sim, Quando ele fala que, pois, o artista ele tem um plus, porque ele, o que imita, né, ele fala, ele está tanto no espaço público, como ele tem uma tecne, que é dele, singular. Ele habita os dois espaços, ele partilha dos dois espaços. Não é isso que vocês entenderam? Porque o que ele tem que o faz diferente, né? Quer ver? Estado estético, nada disso. Então, assim, porque é um trabalho, né? Então, que ao mesmo tempo que que a arte é um trabalho também, ela não é assim algo que se contempla. E quando o artista pega a técnica, pega o trabalho, ele entra no espaço comum do trabalhador, né? Mas ele tem o outro lado, quer ver? Isso que ah, romantismo, meu Deus, onde que é? Falei, nossa, mas o que é isso? Olha o quinto, da arte do trabalho, em que as práticas da arte constituem e não constituem uma exceção às outras práticas. Esse é um capítulo também muito interessante, né? Ele vai falar que a distribuição, as maneiras de partilhar o sensível implica ocupações num espaço de possíveis, né? E Maria aí, Rosa, foi posso me intrometer nessa conversa aí? Tem uma isso. coisa que você falou lá mais para trás agora, bastante relevante sobre a ideia de política, e que eu acho que é uma questão do Rancière, em alguns textos dele, que a noção de comunidade ela é ambígua, né? Ela carrega uma ambiguidade inerente. E eu acho que está aí talvez a ideia de confusão que você relata, né? Porque ao mesmo tempo que ela partilha, né, um espaço, um horizonte, né, uma paisagem, ela também exclui porque ela continua, né, com as divisões. E aí entra a política, né? Divisões de corpos, divisões de mentes. Ela não anula, né? Tanto é que você deu agora um exemplo que eu acho que é bem didático, né? Você falou que o artista, no regime estético, ele é visto como trabalhador. É isso que ele está querendo dizer, né? Ou seja, não há mais a divisão entre trabalho e arte, né? E trabalho lá no, ele está falando isso lá para os gregos, né? Trabalho manual, né? Trabalho de operário, né? Ele vai fazer isso em outras discussões da Noite dos Proletários, né? Quando ele vai dizer, por exemplo, que os operários à noite sonham, imaginam, ou seja, eles não só descansam também, né? Eles também imaginam, eles também têm imaginário, né? É, E isso não se dissocia, está entranhado neles, né? Que é a crítica que ele faz aos movimentos marxistas mais ferrenhos daquele momento, né? Naquele momento que era como se existisse uma superestrutura, uma infraestrutura e a separação fosse estanque, né? é, Então eu acho que está muito entranhado essa noção de política para o Rancière, a capacidade que se tem de reorganizar essas divisões
e ele encontra isso na arte, né? Ele elege, é óbvio que ele está o tempo inteiro fazendo um panfleto do regime estético artístico, e é muito, parece que a gente é muito levado, né, a fazer esse encontro, essa visibilidade na pós-modernidade, que é isso que ele vai discutir depois no pós-modernismo, né? Ele vai falar da dificuldade que ele tem de usar a nomenclatura de moderna, né? Que era uma questão também que eu ia jogar para vocês, que para mim é relevante, né? Ou seja, o que ele entende por modernidade, né? Para vocês, em alguns textos, isso já vem lá do primeiro texto, quando ele falava do Guimarães Rosa, porque assim, a gente, e aí tem relação com o que a Priscila falou também sobre autonomia, eu acho que tem tudo a ver, porque a gente tem muito essa ânsia, né? É, isso em história da arte, em colocar aquilo que vem depois como o suprassumo, né? O modernismo, as vanguardas, né? Como se fosse, digamos, o mais refino. E ele também, em alguma medida, ele fala sobre isso. Então, é só para jogar esse caldo aqui que eu acho que essa sua confusão ela faz parte do estatuto epistemológico do Rancière, né? Ele realmente está trabalhando com ambiguidade, né? Com deslizamento desses sentidos. Ele não está anulando, ele está incluindo, né? Por isso que ele julga isso como um regime estético diferente do outro. Porque o poético, o mimético, ele divide, né? Ele separa. Não E sei, mas eu queria ver vocês pensando também mas, sobre o que vocês entendem sobre modernidade na leitura de ah, Rancière. Para mim é uma questão interessante. Assim. mas ainda estou lá, sei de lá. Eu achei aquilo que você Assim, falou, é só para coisa da complementar, eu acho que o trecho da página 32 é bem elucidativo nisso. Eu estava com o dedo aqui e esqueci de mencionar. Não sei se vocês viram o finalzinho da 32, né? No regime estético das artes, as coisas da arte são identificadas por pertencerem a um regime específico do sensível. Esse sensível subtraído às suas conexões ordinárias, né, que era o que você estava falando, habitado por uma potência heterogênea, ou seja, diferente dela, né? A potência de um pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo. Produto idêntico ao não produto. Saber transformado em não saber. Logos idêntico a um patos e intenção do inintencional. A Beth tinha também trazido esse trecho lá, né, numa das que eu acho que esse trecho aqui é bastante relevante para a gente ver isso, né, que eu acho que ao colocar esse não hifenizado, né, com o hífen, é aquela coisa de trazer de novo a separação para perto, né, próximo. Não é que a Ah, arte descarta isso, ela joga com isso. Né? ela joga, É o E, ready-made, né? Eu sempre me vejo essa figura do ready-made do Duchamp, né? Não sei, assim, pegar um objeto sei lá, um urinol e colocar numa galeria de arte, algo do tipo, né? Tira do seu espaço ordinário de uso utilitário e você transforma aquilo numa obra de arte e, ao mesmo tempo, você faz refletir sobre o próprio estatuto do que é arte. Não sei, é o mais didático que me vem à mente. Né? é verdade, é isso mesmo. Não, achei legal quando você falou que o fazer político implica em reorganizar o espaço de outro jeito. Olha que interessante. É uma outra coisa, né? Porque a palavra política já é muito desgastada. Você vai entender como senso comum, mas ele não está falando disso, né? Ele está falando dessa relação, assim como estético, né? Ele também está modulando diferente, né? E é mesmo, é um modo de organizar, organizar de outra maneira, né? E isso, e aí que está, quando a Pri falou da resistência, né, do Agamben, está aí, né? Que é você fazer com que aquilo que é visto de forma ordinária ganhe relevância se ele estiver num outro tipo de ordem, de organização, né? E aí, lembra que eu falei da coisa do autor, do quinto, parágrafo, capítulo quinto? Olha o que ele vai falar na página 64. Ó, o fazedor de mimesis, olha, agora vamos chamar assim, o escritor. Olha, hoje eu gostei de uma palestra com um fazedor de mimesis. Vocês acham? É uma boa, né? Ó, o fazedor de mimesis
perturba essa partilha. Ele é o homem do duplo. Um trabalhador que faz duas coisas ao mesmo tempo, né? O mais importante, talvez, seja o correlato. O fazedor de mimesis confere ao princípio privado do trabalho uma cena pública. Ele constitui uma cena do comum com o que deveria determinar o confinamento de cada um ao seu lugar. É nessa repartilha do sensível que consiste sua nocividade. Ele está falando do Platão, né? Que isso era nocivo, porque ele habitava dois espaços. E o importante era você ter um espaço só, certo? Não. Então, você não é um cidadão. Pronto, você tem um lugar fixo. E ele dizendo que o escritor, o artista, não, ele ocupa dois lugares, ele tem um duplo já, né? Então, é nessa partilha que consiste a sua nocividade, mais ainda do que no perigo dos simulacros que amolecem as almas. Olha que leitura diferente ele faz do Platão, né? Quer dizer, não é porque ele cria ilusão que ele é maléfico, mas é porque ele desobedece a estar em um único lugar. Ele é um duplo. Ele está em dois lugares, no público e, ao mesmo tempo, naquilo que é a arte dele, né? Na técnica. Assim, a prática artística não é a exterioridade do trabalho, mas a sua forma de visibilidade deslocada. A partilha democrática do sensível faz do trabalhador um ser duplo. Ela tira o artesão do seu lugar, o espaço doméstico do trabalho. Ele dá o tempo de estar no espaço das discussões públicas e na identidade do cidadão deliberante.